Boa noite a todos e a todas. Sejamos muito bem-vindos a esta casa e que juntos possamos fazer uma reflexão sobre a educação dos filhos. Vamos primeiro lembrar alguns pontos importantes para a nossa reflexão e depois nós entraremos no tema. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, cuja titulação é Honrai o vosso pai e a vossa mãe, nas instruções dos Espíritos, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. No segundo parágrafo, tem as seguintes reflexões. Quando o espírito deixa a terra, ou seja, quando nós morremos, para a doutrina espírita, quando nós desencarnamos, então, quando nós deixamos a vida física, vamos para a dimensão fora da matéria, nós, espíritos, revestidos do nosso corpo perispiritual. Quem perece é nossa casa física. Então, a morte não existe. Existe apenas a morte do corpo físico. E para onde nós vamos? Para a dimensão fora da matéria, com dois caminhos: progredirmos ou estacionarmos. Depois de alguns anos de meditação na vida fora da matéria, que para alguns de nós desencarnados será muitos anos, para outros será pouco tempo, percebemos que é preciso renascer. Por quê? Da vida que nós saímos e da vida anterior a esta última, ficaram coisas pendentes que precisam ser realizadas. Coisas no terreno do afeto, coisas no terreno do compromisso, coisas que precisamos realizar para nos reaproximarmos de Deus, devido a algumas ações nossas que nos afastaram dele. Então, nós percebemos que precisamos renascer, que precisamos voltar. Então, começamos a pedir o auxílio divino, e o mundo maior, compadecendo-se de nós, levando em conta o nosso mérito, começa a nos auxiliar. E Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele estima um tempo que, depois dessa nossa reflexão no mundo espiritual, que nós resolvemos renascer e houve permissão divina para voltarmos à vida física, Emmanuel estima um tempo desse pré-reencarnatório até mais ou menos 7 anos de vida, e ele coloca que são 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, onde nós, espíritos candidatos ao renascimento, temos parcialmente adormecida a memória passada. Então, o esquecimento do passado. E Emmanuel, no livro O Pensamento de Emmanuel, escrito por Martins Peralva, ele coloca algumas fases dessa encarnação. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. O que acontece nessa primeira fase? A intercessão dos benfeitores espirituais, no geral de nossa vida futura, e também benfeitores mais próximos a nós, reencarnante. Outra etapa, preparação psicológica
dos pais. Eu vou pegar alguns pais aqui presentes para usar de exemplo, aqueles que eu conheço, né? Está lá a Maíra e Luiz Cláudio com a Tami? Isso. Então, preparação psicológica dos pais. Os pais se preparam psicologicamente para receber esse espírito que volta. E o mundo maior promove encontro entre espírito desencarnado e os futuros pais. E isso acontece muitas vezes na dimensão espiritual, quando os corpos dos pais dormem, pais espírito parcialmente desprendidos se encontram em local pré-determinado pelo mundo maior que está intermediando esse novo renascer. E, muitas vezes, o espírito é trazido ao próprio lar. André, no livro Missionários da Luz, ditado a Francisco Cândido Xavier, narra com detalhes, no capítulo Reencarnação, onde ele fala sobre a volta de Segismundo. E, numa segunda fase, o que vai acontecer? Perda das energias perispirituais. Que energias são essas? Que perispírito é esse? Um dos fundamentos da doutrina dos espíritos, um dos princípios da doutrina dos espíritos é o tríplice aspecto de nós, homens. Quem somos? Nós não somos corpos, somos almas imortais, criadas por Deus, objetivando a felicidade. Então, nós somos almas imortais que temos um corpo físico. Nosso corpo físico é extremamente pesado, grosseiro. Nós, almas imortais, já temos uma certa leveza. Então, há um corpo intermediário entre nós, almas imortais, e a nossa casa física, chamado corpo perispiritual, que é o laço de ligação entre o espírito e a matéria. E o corpo perispiritual é o móvel das ações humanas. Então, nessa segunda fase, há uma perda de energias perispirituais. Ficamos algum tempo, e podemos dizer muito tempo, no intervalo das reencarnações, na dimensão fora da matéria, estamos impregnados de energias espirituais. Há necessidade de fazer uma catarse e que a gente vá se adequando às energias físicas, porque é o local que nós vamos habitar pós-renascer. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: há uma perda de energias espirituais e uma assimilação de fluidos do mundo corporal. E, na terceira fase, há uma operação redutiva do corpo perispiritual. O que quer dizer isso? Não é que eu, Helena, alma imortal, 1,76 m, tinha na passada juventude, à medida que a época da boa idade vai chegando, né, doutor Roberto, a gente vai meio que até diminuindo um pouquinho, né? Não quer dizer que eu pego esse meu corpo perispiritual e dou uma achatada nele. Não, é em termos de lucidez, de memória, de emoção vivida. E André Luiz narra com propriedade no livro Missionários da Luz, quando Segismundo, que vai renascer, está nessa fase obrigada, Marcela, de redução perispíritica. Então, os mentores que estão intercedendo dão comandos para Segismundo. Segismundo, mentalize o útero materno, queira renascer. E André Luiz, que está observando, ele percebe que do corpo perispiritual de Segismundo,
começam a se desprender determinadas energias. Então, está acontecendo o processo de miniaturização para acoplamento no útero materno. Por que a gente traz tudo isso? Porque a gente vai falar da educação dos filhos. Os filhos não chegam aos nossos braços de maneiras fortuitas, ocasionais, são almas que já conviveram conosco. E, em quase generalidade, aos casos excepcionais, as nossas relações não foram intensas de forma adequada para as nossas educações mútuas. Então, eles voltam aonde? Junto aos seus afetos e os seus desafetos. E nós os recebemos nos braços paternos, maternos, a maioria de nós, nessa chegada muito sonhada, planejada, outras em chegadas compulsórias. No livro Evolução para o Terceiro Milênio, o Dr. Carlos Toledo Rizzini nos coloca que há 3 tipos de renascimento. Renascimento compulsório, renascimento planejado e renascimento livre. Renascimento livre, podemos exemplificar a chegada de Jesus de Nazaré no seu lar, no lar de Maria. A alma já é suficientemente adulta e faz o seu planejamento. Emmanuel coloca que todos nós, renascidos no planeta, somos espíritos de condições medianas e que já participamos do nosso planejamento reencarnatório. E as reencarnações compulsivas, como são? O espírito desencarnado é muito devedor da lei divina, então não há opções de escolhas, de participação e de planejamento. E Emmanuel coloca, e outras obras da literatura doutrinária nos esclarece, que a espiritualidade do amor se apieda dessas almas e elas, às vezes, renascem em relações fortuitas, em relações de violência sexual, quando a gravidez vinga, elas são colocadas ali e começa um processo de amadurecimento, dependendo da aceitação, da vida que se leva. Em outras vidas, terão um renascimento planejado. Em outras vidas, quando evoluírem em sentimentos e inteligência, teremos reencarnações livres, como a de Jesus. Está bem distante ainda, mas essa possibilidade é real diante da lei divina. E antes de entrarmos na temática, vamos relembrar de algumas questões do Livro dos Espíritos. Na questão 132, Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual é o objetivo da encarnação. Por que a gente nasce? E os espíritos respondem: renascemos para o nosso aperfeiçoamento moral, para o desenvolvimento do amor, para o desenvolvimento da fraternidade e também para ressarcir possíveis débitos que fizemos em vidas anteriores em relação à lei divina. E todas as traduções do Livro dos Espíritos, no último parágrafo da resposta dessa questão, também acrescentam. E também cooperar na obra da criação. E tem uma questão que é importante trazermos, na questão 383, Kardec pergunta: qual é o objetivo de se passar pela infância? Por que a gente precisa ser criança?
E os espíritos novamente respondem: reencarnando para se aperfeiçoar, o espírito é mais suscetível às impressões educativas nesse período. E Emmanuel nos coloca que a infância é momento de nós, pais responsáveis, minarmos o solo do coração infantil com as diretrizes da boa educação, com a moral evangélica de Jesus. E Kardec, muito perspicaz, pergunta: bom, a infância é o período propício. E na questão 385, ele pergunta assim: o que acontece com o espírito? Parece que ele muda de postura, mais precisamente, ao sair da adolescência. E os espíritos respondem para Kardec: é que nós voltamos a ser o que éramos. A memória do esquecimento do passado se desanuvia e o espírito toma posse da sua verdadeira personalidade. Por isso, a importância, a relevância de educarmos desde os primeiros anos de vida, porque a alma vai ter o respaldo educativo, moral dos pais, e aqui, pré-adolescência, adolescência, caminhando para a vida adulta, vai se assenhorar da sua verdadeira personalidade. Então, vai haver um confronto. E a crise da adolescência não é uma crise diferenciada, é uma crise como tantas crises que o espírito passa ao longo de suas vidas sucessivas. E na 582, Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade uma missão? É mais do que uma missão, é um dever, é uma obrigação moral, responde os espíritos, que tem cada pai, cada mãe, em relação àquela alma que Deus confiou à guarda deles, de enveredá-la pelo caminho da moralidade. E já entrando na educação dos filhos, e na 625, Kardec perguntou-se qual seria o tipo mais perfeito para alinhar todas essas ações de educação, etc. e tal. Depreende-se dessa pergunta. E ele responde: o modelo é Jesus, o guia é Jesus. E na 775, qual seria para a humanidade o relaxamento dos laços de família? Relaxar aqui significa afrouxar, descuidar, e os espíritos respondem numa frase curtíssima: quando relaxamos os laços de família, é uma recrudescência ao egoísmo. O verbo recrudescer aqui significa proliferar e tornar maior. Então, agora, vamos para o objetivo da palestra de hoje, que nós trouxemos uma ferramenta que vai nos auxiliar na educação dos filhos. Passando rapidamente, por que a gente traz Pestalozzi e Kardec? Relembrando, aqui o Instituto, na Suíça, né, onde Kardec foi discípulo de Pestalozzi, e ele teve os primeiros estudos aqui, e Pestalozzi foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais. E Rivail foi seu aluno, dedicado, competente, tanto é que, aos 14 anos de idade, ele já ensinava para os seus colegas adiantados. Pestalozzi viveu de 1746 a 1827, desencarnou com 81 anos, e foi um apaixonado na arte de ensinar nova metodologia de ensino intuitivo. E nós trouxemos duas frases, e ele diz: fui cristão a minha vida toda, mas o meu cristianismo é livre de qualquer dogma. Para mim,
Religião não é senão a moralidade ensinada e exemplificada pelo Cristo. Então, nós vamos ver aí que Pestalozzi antecipou as convicções, concepções de educação que surgiriam só na virada do século XIX para o século XX. E ele afirmava que a função principal do ensino é levar o infante a desenvolver suas habilidades inatas. A criança que está sob nossa guarda, sob nossa educação, sob nosso cuidado, ela tem bagagem, ela é uma alma, às vezes podemos dizer centenária e outras vezes milenar. Então, ela já tem um repertório que a educação vai orientar para que essas habilidades sejam direcionadas para a ética, para o evangelho, para a solidariedade. E havia uma concepção que era preciso preencher a criança de informação, e Pestalozzi já intuía. A criança se desenvolve de dentro para fora. E daí Pestalozzi arruma uma grande encrenca aí para nós pais, para perceber as habilidades da criança, a necessidade de conviver com ela, de observar as suas reações, e essa educação não vai acontecer com pais distantes, com pais ausentes, com filhos órfãos de pais vivos. E Pestalozzi dá um conselho para nós, professores: respeitar o estágio de desenvolvimento que a criança passa, dar atenção à sua evolução, às suas aptidões e necessidades de acordo com as diferentes idades. Então, isso era para Pestalozzi parte da missão do educador, a de saber ler e imitar a natureza em que o método pedagógico devia se inspirar. E, muitas vezes, nos conflitos infantis e nos rótulos, há uma parcela muito grande da nossa participação nisso pela não observação, pela não presença, pela não estar junto. E chegamos na nossa ferramenta. Eu quero apresentar para os senhores essa obra, Educação com Jesus, a Conquista do Reino de Deus, que foi a titulação do 10º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Ela está riquíssima como ferramenta educativa. Quanto tempo eu tenho, Marcelo? Certo. Só trazendo o índice, passando rapidamente. Parte 1, Jesus, o educador. A perspectiva da educação espírita da educação, Cecília Rocha. Educação e Evangelho, o Reino de Deus no Coração dos Homens, Antônio Nascimento. Os processos educativos à luz do Evangelho do Cristo, César Braga Saide. União e Unificação, experiência educativa para o cumprimento da missão espírita, da Marta Antunes de Moura. Educação e famílias homoafetivas, um desafio entre preconceitos e apologia, Gabriel Nogueira Salum. Fora da educação não há redenção humana, Sandra Borba Pereira. A importância da literatura infanto-juvenil na formação da personalidade sadia, Heloína Lopes da Silva. Rápidas considerações sobre a tarefa de evangelizar, Cecília Rocha. O amor como forma de aprendizagem universitária, Sérgio Luiz Silva Lopes. O sofrimento parece ser o único processo que nos leva ao bem, Cecília Rocha. Os reflexos do império tecnológico na mente humana e a educação para conviver com o mundo virtual, Fabiane de Souza. Educação e famílias homoafetivas, já vimos isso, está lá na primeira. E a parte 3, o título da parte 3 é Família.
o lar evangelizado contribui para uma sociedade pacificada. Álvaro Crispino. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Alírio Cerqueira Filho. O diálogo interreligioso como ferramenta no processo de educação dos apenados. Léa Boss Duarte. Sugerimos a leitura, é uma obra riquíssima. E trouxemos, para fechar, elementos que compõem a educação inspirados no Evangelho segundo Jesus. É um capítulo escrito por César Braga Saide e que tem o título Os Processos Educativos à Luz do Evangelho do Cristo. E Saide nos coloca como elementos o educando, o educador, a disciplina, o método, a avaliação e o fim. Esse fim, finalidade. Quem é Saide, sendo breve? Certo? Então, os senhores podem fazer uma leitura com os olhos. Temos uma imagem do César Saide ali, e essa frase foi mote da sua palestra no Congresso. Temos sido os bons educadores do Mestre Jesus? Temos aceitado seus convites e recomendações? Ou somos ainda alunos rebeldes, querendo chamar a atenção na sala de aula? Que tipo de educandos junto a Jesus somos? Então, vamos lá. Quando ele fala do educando, ele faz referência às crianças e à necessidade de nós conhecer a arte de formar caracteres e de incutir hábitos positivos. E aqui a gente lembra lá da questão porque é preciso passar pela infância. Porque a criança é um ser reencarnado, é uma alma centenária, é uma alma milenar. Apenas está com o passado temporariamente esquecido e com implementos cerebrais totalmente novos, para que a gente possa fazer no solo desse coração e dessa inteligência a semeadura do bem. E quando ele fala em educador, ele se refere ao grande educador, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele nos define aqui. Pode ser professor, pai, mãe, pessoas que cuidam da criança, líderes políticos, líderes sociais, todo indivíduo humano que tem responsabilidade em influenciar o infante. O educador espírita é aquele que não se julga pronto, ele tem espírito de aprendiz. É um semeador de ensinamentos do Evangelho, que no dizer de Alcione Espírito, então essa é uma fala de Alcione Espírito do romance de Emmanuel Renúncia, e Alcione nos diz que o Evangelho precisa ser conhecido, precisa ser meditado, precisa ser sentido e precisa ser vivido. Ele precisa descer do intelecto para o coração, do coração para as mãos, em atitude positiva. E lá a gente lembra função da paternidade, relaxamento dos laços familiares, e a 208 é os espíritos dizendo que nós, pais, espíritos imortais, influenciamos os espíritos dos nossos filhos. E a disciplina, essa é a parte que mais me chamou a atenção. Então, ele faz lá o chamado de Jesus, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, etc. E Saide começa a elencar a disciplina em 3 grandes feixes: prevenção, repressão e, vamos lá, reparação.
prevenção, nós podemos, com a nossa atitude, com o nosso exemplo, evitar os males. A repressão vai acontecer quando os males já foram instalados. E a reparação, os males já foram instalados, não conseguimos com a repressão, então Saíde coloca assim: quem feriu vai curar, quem ofendeu vai pedir desculpas através de uma vida sucessiva. Prevenção, como podemos fazer a prevenção? Vamos lá. Evangelho no lar, evangelização para pais e para filhos. Centro Espírita Leon Denis, domingos, me ajudem os evangelizadores. A partir das 8:45, Marcelo, evangelização para criança. Olha! E, paralelo, nós temos a evangelização para pais. E que dia é a evangelização da juventude? Sábados à tarde. Olha que bom! E o que é a repressão? Não é chinelo, não é chicote. Talvez houve ausência de prevenção, não se sabe, e não é de nossa competência julgar. O único indivíduo que pode julgar as ações das criaturas é Deus, nosso Pai Criador. Só Ele tem o juízo das almas. E nós não podemos tê-los porque nós somos espíritos errantes também. Então, a repressão é através da energia, da firmeza sem violência, com diálogo, com regras, firmeza com amor. Não deu certo? Só nos resta um caminho: renascermos juntos, na mesma família, e reiniciarmos o processo. E o método é o amor. 4 minutos só, né? Só Marcelo. É o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, o teu próximo como a ti mesmo. O amor e instrução é o que nos sugere o Espírito de verdade. Qual é a metodologia? Vai ser a do coração, a dos vínculos afetivos, sem sermos omissos. Porque pais que amam, educam e dão limite a seus filhos. E continuando. E a avaliação? Como vai ser essa avaliação? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nesse processo educativo, educador e educando, criando vínculos afetivos e com amorosidade recíproca, deu certo. Deu certo, certo? Vamos adiante. Não basta saber o que é o amor. É preciso fazer com que o amor desça do intelecto para o coração, para as nossas mãos, em ações e atitudes de empatia. É um desafio possível, provado por muitas almas. E qual é a finalidade de todo esse processo, desse renascimento, dessa educação? Jesus, através do João, eu disse, sois deuses. E Saíde nos aconselha que a gente deve fazer a pergunta para nós. Nós acreditamos que somos deuses? Que somos criadores? Co-criadores divinos? Então, o que a gente pensa de nós enquanto família, enquanto cooperador? A finalidade dos processos educativos das gerações e de nós, espíritos imortais, atingirmos o ápice da felicidade, todos somos cooperadores de Deus nos destinos do universo. Então, finalizando, que a gente possa refletir, que nós tenhamos podido deixar algo em nossos corações. Fica o convite para a leitura, vale,
a pena. E Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Não basta a fé para vencer, é preciso a fidelidade aos compromissos. Que compromissos são esses? As relações familiares, as relações sociais, as relações profissionais, as relações de voluntariado, que todos nós carecemos de ter força e efetividade para o cumprimento desses compromissos, assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma, e que possamos juntos, em todos os instantes da nossa vida, de pai, de mãe, de filhos, exercermos os nossos papéis. O grande mote da família humana é o exercício de papéis. Pai no lugar de pai, mãe no lugar de filho, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho, para que cada um, naquele núcleo de contexto tão próximo e, às vezes, tão conflitante, tão dolorido, que permite que as nossas defesas positivas e pensantes baixem, e nós, em determinados momentos, queremos desistir da vida, queremos desistir das tarefas. Então, há necessidade que esse elo seja fortalecido. Não é em vão aquela família. Francisco Cândido Xavier, quando ainda vivia na Terra, nós estamos no lugar certo, com os familiares certos, com as dificuldades certas para o nosso crescimento espiritual. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. É Emmanuel. Que possamos atender o chamado de Jesus, que está sempre nos chamando, com o seu jugo leve, com a amorosidade do seu evangelho, e que, na educação dos filhos, quando a situação estiver difícil, periclitante, que possamos ter cultivado uma fé de sentir uma mão no ombro, ao nosso lado, na caminhada de vida, quando os nossos momentos são mais difíceis e solitários. E essa mão é a dele. Muita paz em nossos corações, que Deus nos fortaleça para darmos conta dessa missão de vida tão sublime. Muito obrigada.